Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Geraldo Varela. Vamos a mais uma aula de matemática hoje sobre função afim. Um dos primeiros assuntos que todo estudante aprende em matemática no ensino médio é a função afim. E com ela é a base para aprender os vários outros tipos de funções que vêm depois. É muito importante que você entenda bem esse tópico. Isso inclui entender a teoria e praticar com exercícios de fixação e problemas mais elaborados. Definição de função afim. A função afim é toda função polinomial de primeiro grau, isto é, na qual o maior expoente é 1. Pode ser que você conheça a função afim simplesmente como função de primeiro grau. Lei de formação da função afim. A lei de formação da função afim é expressa da seguinte forma: x igual a y igual a f de x igual a x mais b. Ou pode ser y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. É a forma de se identificar uma função afim. Raiz ou zero da função afim. A raiz da função afim é o ponto em que ela atravessa o eixo x, isto é o ponto em que y é igual a zero. Isso quer dizer que para descobrir a raiz de uma função afim, basta substituir o y por zero na fórmula. Ao fazer isso, você tem f de x igual a x mais b. F de x igual a zero, você iguala a zero a função, então vai ficar zero igual a x mais b. Ax é igual a menos b, isolando o x fica menos b sobre a. Então, para você encontrar o zero ou a raiz de uma função afim, é só fazer menos b sobre a. Ou seja, você iguala a função a zero e isola o valor de x. Dessa maneira, a raiz da função afim é o ponto menos b sobre a no eixo x. As funções de primeiro grau têm apenas uma raiz. Gráfico de uma função afim. O gráfico da função afim é uma reta crescente ou decrescente. A reta somente não pode ser perpendicular aos eixos x ou y. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função afim. Eu tenho aqui a função afim f de x igual a x mais b. Esse A aqui, o que acompanha o x, é chamado de coeficiente angular. Ele que vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Esse B aqui é o coeficiente linear. Tá? Então, nós temos aqui, quando esse gráfico é uma reta, ela cortou o eixo x nesse ponto bem aqui, então ele está representando o zero da função, que é menos b sobre a. E aqui está indicando o coeficiente linear da função, que é esse b bem aqui. Então, o b a gente identifica quando a reta corta o eixo y. Como encontrar dois pontos no gráfico? Como o gráfico da função afim é uma reta, nós já identificamos que é uma reta, você só precisa de dois pontos, porque para eu traçar uma reta eu preciso de dois pontos. A menor distância entre dois pontos é o quê? Uma reta. O primeiro é o ponto da raiz, que você já viu, a gente iguala a zero. O segundo é o ponto em que a reta atravessa o eixo y, isto é, em que x é igual a zero. Nesse ponto, o y é igual a b. Então, vai ficar assim, a função canônica do primeiro grau da função afim é f de x igual a x mais b. Eu vou igualar a função, substituir o valor de x por zero, para encontrar o valor de y. Quando eu substituo, fica a vezes zero dá zero. Então, só vai sobrar quem? O b. Então, y é igual a b. Portanto, os dois pontos que você precisa para traçar a reta do gráfico são menos b sobre a e 0 e b. Vamos recordar um pouquinho de coeficientes da função afim. Já foi dito anteriormente, mas a gente vai ver agora com mais detalhe. Então, olha só. A função afim tem dois coeficientes, o angular e o linear. O que é o coeficiente angular? Ele corresponde na função ao a, aquele número que está acompanhando a variável x. No gráfico, é a
tangente do ângulo alfa, formado pela interseção entre a reta da função e o eixo x. Enquanto isso, o coeficiente linear corresponde na função ao b, né? No gráfico é o ponto de intersecção entre a reta da função e o eixo y. Vamos ver que aqui é uma função afim crescente e função afim decrescente. O que é uma função afim crescente? Olha só. Uma função afim crescente, a gente pode determinar a direção da reta do gráfico da função a partir dos seus coeficientes, não é isso? Do coeficiente angular, que também é chamado de taxa de crescimento. Quando o coeficiente é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo, a função é crescente. Quando o valor de A é negativo, menor do que zero, então a função afim é decrescente. Então, A positivo, crescente. O valor de A negativo, decrescente. Tá? Não tem dificuldade em observar isso. Tipos de função afim. Existem vários tipos de função afim. Vamos analisar essas principais aqui. Ó. Existem alguns tipos específicos de função afim, que recebem nomes diferentes. Estamos falando da função linear, da função identidade e da função constante. Vamos ver quais são as características de cada função. Olha lá, linear. A função afim é dita linear quando o b for igual a zero, sendo que a diferente de zero. Nesses casos, o gráfico necessariamente passa pelo ponto 0, 0, ou seja, pela origem do sistema cartesiano. A fórmula da função afim linear é f de x, né, ou y, que é igual a x, ou f de x, que é igual a ax. Então, tanto faz uma coisa como a outra. Ele pegou y ou f de x. São as duas notações que se usam. Quando b for igual a zero, eu só vou ficar com ax. Então, é uma função linear, ok? E exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x, y igual a menos 5x e assim por diante. Que é um coeficiente angular aqui, 2. Então, é uma função crescente, ó, porque é positivo. Que é igual, aqui é igual, tá? Faltou colocar o igual bem aqui, ó. Aqui o coeficiente angular, ó, é negativo, o valor de A é menos 5. Então, essa função vai ser decrescente. Vamos ver que é uma função identidade. A função afim à identidade quando o valor de A for igual a 1 e B for igual a 0. Nesses casos, o gráfico necessariamente passa pelo ponto 0, 0, ou seja, pela origem do sistema cartesiano. E o ângulo alfa é de 45 graus. A fórmula da função afim identidade também pode ser expressa assim, ó, y, que é igual a x, ou f de x, que é igual a x. É a mesma coisa, tá? São duas notações iguais. O que é uma função identidade? Olha lá. A função constante, aliás, né? Função constante. A função afim é dita constante quando o valor de A for igual a zero, ou seja, quando o coeficiente angular for igual a zero. Nesses casos, o gráfico é paralelo ao eixo x. E a fórmula da função afim constante também pode ser expressa assim, ó, y igual a c, que é uma constante, ou f de x igual a constante, que é igual a um número, né? Por exemplo, aqui, ó, que é uma função constante, ó, y igual a 3, ou f de x igual a 3, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um exercício aqui para a gente aprender mais um pouquinho. Então, vamos ver essa primeira questão aqui, ó. Se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para que f de x igual a 5? Então, ele já disse, ó, que a imagem de x é 5. Então, eu vou igualar a função a 5. Então, vai ficar, ó, a função que ele deu foi essa aqui, né? F de x igual a 3x mais 2. Ele disse que o f de x é igual a 5. Então, no lugar de f de x vai ficar 5 igual a 3x mais 2. Resolve essa equação do primeiro grau. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem vai no segundo e assim por diante. Então, nós iremos chegar nessa situação bem aqui, ó, x igual a 1. Ele é o valor de x para que a imagem da função seja 5. Vamos ver a questão 2.
Uma função é dada por f de x igual a 3x menos 6. Ele quer saber a raiz dessa função. A raiz é igualar a zero, né? Então, vou igualar a zero. A função que ele deu foi essa aqui, né? F de x igual a 3x menos 6. Vou colocar, vou igualar a zero, porque a imagem vai ser zero aqui. Zero igual a 3x menos 6. Resolve essa equação. Quem tem x, fica no primeiro, quem não tem, vai para o segundo, sinal trocado, pá. E a gente vai chegar nesse resultado, x igual a 2. Pronto. Esse é o zero da função. Tudo bem? A questão 3, ó, considere essa função aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 1. É uma função afim decrescente, ó, porque o valor de a aqui, ó, que acompanha o x, é negativo, ó, menos 2. Então, é uma função decrescente. Ele quer saber os valores de f de 0, de f de 2, de f de menos 1 e f de 5. São, respectivamente. Então, você vai calcular, tá? Você vai calcular onde tiver o x aqui, bota o zero. Então, vai ficar ó, menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, f de 0 é 1. Quando f for 2, ó, substitui no lugar do x o 2. Ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1 dá 3. Então, f de 2 é menos 3, aliás, né? Menos 3. Quando for menos 1, valor de x, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2 mais 1 dá 3. Quando for 5, menos 2 vezes 5 dá menos 10, menos 10 mais 1, menos 9. Esses são os valores, ok? A questão 4, ó, uma função do primeiro grau, ele é dada por essa função bem aqui, por esta lei, né? F de x é igual a x mais b. É a forma canônica de uma função afim. Sabe-se que f de 1, ele diz que f de 1 é igual a 5, e ele diz que f de menos 3 é igual a menos 7. Então, aqui você vai substituir, ó, primeiro o valor de 1, x quando for 1, nessa função vai ficar f de 1 igual a vezes 1 mais b, né? Aí você vai encontrar uma equação aqui. Quando for, aí vai igualar a 5, que f de 1, ele já disse que era 5, né? Vai dar um sistema. Aqui é a mesma coisa, ó, f de menos 3 igual a menos 7. Joga aqui na função que ele deu, onde tiver o x, bota menos 3. Então, vai ficar, ó, f de menos 3 é igual a vezes menos 3 mais b. Mas quem é f de x? Menos 3, que é o f de menos 3 que ele deu, né? Menos 7, o f de menos 3 é menos 7. Substitui, você vai chegar num sistema e vai resolver esse sistema. Tá? Então, tá bem aqui, ó, essa questão quarta. Ele substituiu, a f de 1 deu 5, jogou na lei de função, aí ficou com essa equação aqui, depois foi o f de menos 3, que é igual a menos 7, jogou na lei de função e encontrou essa função aqui, menos 3a mais b igual a menos 7. Então, ele ficou aqui, ó, com esse sistema, resolveu o sistema, né, encontrou o valor de a, o valor de b, e a função que ele montou foi essa daqui, ó, f de x igual a 3x mais 2. Esse a é o 3, que ele encontrou aqui, ó, quando resolveu o sistema, né? A igual a 3, bem aqui, ó, a igual a 3. Quando ele substituiu em uma das equações, o 3, ele encontrou o valor de b, que deu 2, ó. Então, o valor de b aqui é 2. Então, ele só fez substituir na função que é dada por f de x igual a x mais b. Então, quem é o a? 3. Então, 3x mais b, que é o 2. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.